Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabriela Zimmermann e esse é o Impacto Positivo Entrevista. Hoje a gente fala sobre reciclagem. E como o tema engloba algumas variáveis, o programa está um pouquinho diferente. Na primeira parte, eu converso com a Maria Carolina Campestrini, que é engenheira ambiental e presidente do coletivo Joinville Lixo Zero. Na segunda parte, você vai conhecer a Emília Tavares Nunes, que é da Associação Ecológica de Recicladores e Catadores de Joinville, a Secrejo. Nós falamos sobre resíduos, sobre lixo, aterro e a importância da reciclagem para as metas ESG. Vem comigo! Seja muito bem-vinda ao Impacto Positivo Entrevista, Maria Carolina. Hoje a gente tem um tema que gera algumas dúvidas e que impacta a vida de todos, que é a reciclagem, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gabriela. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui representando hoje o coletivo Joinville Lixo Zero, que é uma organização da sociedade civil que já atua desde 2014 aqui na cidade de Joinville, né? Então, é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo, mas que justamente está no nosso dia a dia, mas ainda gera muitas dúvidas. Espero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre essas dúvidas e tudo mais relacionado à gestão de resíduos aqui durante a nossa conversa. Legal. E, Maria Carolina, desde 2010 a gente tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei Federal número 12.305. Ela trouxe alguns instrumentos importantes para a política ambiental, por exemplo, né, logística reversa, a responsabilidade compartilhada, o fim dos lixões e até o incentivo às cooperativas de reciclagem que antes a gente não tinha, né? Como que você avalia a aplicação da lei e a sua evolução de lá para cá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada em 2010, mas ela já vinha aí, estava em discussão havia mais ou menos 2 décadas, né? Então, é um longo percurso para a gente chegar nesse marco, né, da legislação nacional, que trouxe importantes ferramentas, importantes definições para a gestão de resíduos no Brasil, mas que a gente ainda está bem distante de ter, né, de ver o que a lei pediu, né, o que a lei trouxe, né. Então, lá na parte de resíduos sólidos, dos fins dos lixões, na política já se falava dos fins dos lixões para 2014. Aí chegou perto de 2014, prorrogaram para 2018. Aí depois, na Lei Nacional de Saneamento Básico de 2020, prorrogaram para 2024. E a gente está em 2024 e a gente tem ainda cerca de 40% dos resíduos gerados no Brasil que terminam em lixões ou aterros controlados, que são disposições finais, né, dos resíduos sólidos que não são adequadas, né. Então, o ideal seria termos aterros sanitários, né, que tem todos os controles ambientais para diminuir os impactos, né. Na verdade, todos têm um impacto enorme, né, mas os aterros sanitários têm um controle. Então, aquele chorume, né, aquele líquido preto que é gerado da decomposição dos resíduos, ele é coletado, ele é tratado no próprio aterro sanitário, né, por uma estação de tratamento de esgoto, ou então ele é destinado para uma outra estação fora do local. Os gases também são coletados, não é possível a entrada de qualquer pessoa, né, então tem uma série de controles que os aterros controlados e os lixões não possuem. Mas a gente ainda está muito distante do que diz, né, do que lá em 2010 a gente imaginava ter, que era o fim desses lixões e aterros controlados. E, na verdade, né, quando a gente olha um importante documento, que é o Panorama de Resíduos Sólidos, um documento que anualmente é divulgado com dados, né, sobre os resíduos gerados, a gente tem uma grande parte dos resíduos que sequer é coletada. Então, tem lá cerca de 7% dos resíduos gerados pelos brasileiros que não existe um sistema de coleta, o que o sistema de coleta não alcança. Então, esses resíduos, obviamente, também são destinados de forma inadequada. Então, a gente tem um longo percurso pela frente para justamente extinguir esses lixões, esses aterros controlados, e para aplicar outras definições, né, outras soluções, enfim, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz e que a gente ainda continua distante, como é a logística reversa, que existe, que funciona para alguns materiais, né? A gente tem um case maravilhoso dos agrotóxicos, né? Embalagens de agrotóxicos onde funciona, pneus também funciona de certa forma, fármacos também, né? A gente vai nas farmácias, tem lá o coletor,
falta aí talvez um pouco mais de informação para as pessoas usarem mais isso, mas daí entra a responsabilidade compartilhada, que é outro termo que você comentou, que está lá na política nacional, que depende de vários fatores, né? Depende de várias pessoas, né? Seja quem produz, seja quem distribui, seja nós, né, consumidores, para que aconteça, né? Para que aconteça essa coleta da forma correta, que o material volte para a cadeia produtiva. Então, todos nós temos essa responsabilidade e a logística reversa funciona para alguns materiais, mas para outros ainda também estamos distantes aí de ver a realidade acontecer, né? Então, a política existe, a lei é muito boa, mas na prática eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Entendi. E aí, falando sobre reciclagem, né, que você trouxe aí essa questão mais do dia a dia da reciclagem mesmo, a gente sabe que é uma prática super antiga, né? Tem exemplos aqui na pesquisa que a gente fez para o podcast. Tem exemplos das populações antigas queimavam os rejeitos, por quê? Mau cheiro, para poder conviver ali próximo, porque aquilo se acumulava. Então, imagina, a questão do que a gente descarta é muito antiga, essa nossa relação com o que a gente descarta, né? Então, uma questão da coleta seletiva, que se a gente for olhar, tem uma curiosidade que a gente encontrou aqui, que em 1340, em Praga, na República Tcheca, foi registrado aí, uma primeira situação de coleta de lixo e limpeza das ruas, né? É isso que se tem de registro, não é totalmente documentado, mas tem uma situação, uma alusão a essa data e a essa situação que eles fizeram lá. E no Brasil, em 1985, se a gente for olhar, o Rio de Janeiro teve essa primeira experiência de coleta organizada. Porque aí a gente está falando, né, de questões de alguns povos, de algumas pessoas ou comunidades que acabavam fazendo, né, destinando o seu lixo de alguma outra maneira ou queimando para tirar os rejeitos ali próximo das casas, né, para evitar o mau cheiro e tal. Mas uma coleta organizada a gente tem registro aqui no Brasil em 1985 no Rio. Então, é uma experiência que a gente teve lá. São 40 anos, né, de coleta, então, e assim, o que a gente evoluiu nisso e quais são as perspectivas para o futuro na tua visão? Que evoluiu bastante, mas da mesma forma a resposta é parecida com a anterior, sim, né, que a gente tem um caminho muito longo pela frente, né, então a coleta seletiva ela ainda não está presente na maior parte da cidade do Brasil, por mais que talvez os ouvintes aqui achem que não existe a coleta seletiva, né, em Joinville, onde a gente está, existe em toda a cidade, por sorte, né, mas não é a realidade de muitas cidades brasileiras, então nesse próprio panorama, né, dos resíduos sólidos que eu citei anteriormente, fala que 85% da população urbana do Brasil não é atendida por coleta seletiva. Então, mesmo que a pessoa queira, né, fazer a separação em casa, se ela não tem a coleta seletiva, ela não vai ter como né, fazer com que esse resíduo, né, essa matéria-prima chegue depois na indústria. Pode, talvez, nessas cidades, pode até ser que exista alguma cooperativa, algum ponto de coleta, mas aí depende muito mais da vontade da pessoa, né, da população em fazer o correto. Ou seja, falta ainda todo esse mecanismo para facilitar o descarte correto das pessoas, né? Então, a coleta seletiva lá em 85, né, em Niterói, depois em Curitiba, que também é um caso bem emblemático, né, bem famoso, ficou famoso no Brasil inteiro, né, a forma que foi institucionalizado pela cidade, como isso chegou, né, a educação ambiental, a conscientização foi muito forte, com a coleta seletiva, com a troca também, né, então eles faziam isso, né? A pessoa levava o resíduo, né, o reciclável, e recebia um bilhete do transporte urbano, ou existia um outro programa para receber alimentos, então, para as pessoas começarem a dar valor, né, ao resíduo. Então, é um pouco disso, dessa valorização. Não adianta também ter só a coleta seletiva e as pessoas não fazerem o certo, né, que também é uma outra realidade que acontece. Mas ainda falta muito, né, ainda falta institucionalizar em mais cidades. E aonde tem, por exemplo, né, até o nosso caso aqui de Joinville tem a coleta seletiva na cidade toda,
mas o percentual de coleta seletiva ainda é baixo, né? Então, porque as pessoas, falta um pouco de educação, de conscientização ambiental também para as pessoas separarem o resíduo separarem o resíduo corretamente em casa, colocarem na rua, né, na frente da sua casa, no dia correto e fazer com que esse resíduo depois chegue nas cooperativas de recicláveis. Então, falta ainda, e é uma responsabilidade dos municípios, né? Existe essa cobrança cada vez maior, mas a gente também aí tem muito a fazer com que mais cidades adotem sistemas de coleta seletiva e as cooperativas também sejam cada vez mais fortalecidas e toda a cadeia, né, tem que ser fortalecida para que isso realmente aconteça, né? Então são vários fatores, né, que tem que se colocar, tem que se pensar e tem várias coisas para serem colocadas em prática para que isso realmente funcione, né? Mas cabe a nós, cidadãos, saber que existe e fazer uso quando existe, né, a coleta seletiva, e quando não existe também pressionar os municípios para que isso venha a acontecer, né? Esse ponto, assim, que são dados muito impactantes, assim, né, dos locais onde não tem coleta, da porcentagem ainda de lixo, enfim, de rejeitos, né, que a gente não consegue tratar, e me traz um ponto que é, assim, a responsabilidade sobre aquilo que a gente produz de lixo é nossa, mas existe talvez uma visão do tipo, saiu da minha casa, saiu do meu apartamento, não é mais comigo, né? Então, esse ponto é um ponto que eu acho que, falando daí da educação, né, ambiental e tudo mais, é um ponto que talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado para a gente ter uma evolução mais rápida, porque há muito tempo a gente fala isso, né? Se a gente for olhar ali dessas datas que a gente está vendo, é falado há muito tempo e a chave não está virando, então a gente vai ter que falar diferente, né? A gente vai ter que trazer alguma coisa diferente para que as pessoas realmente ouçam e coloquem em prática, né? Sim, a gente depende justamente dessa educação ambiental, é um pouco o trabalho que nós, né, como coletivo Joinville Lixo Zero, tentamos fazer, né, já durante esses 10 anos, né, depende de organizações, depende do município, da educação né, educação ambiental que pode ser dada ali para as crianças, né, na educação nas escolas, mas sem a gente esquecer também, e é um ponto que a gente sempre comenta, que nós, né, as pessoas lá na faixa de 30, 40 anos, elas vão continuar gerando resíduos por mais 30, 40, 50 anos, então a gente também não pode esquecer dessas pessoas, e a gente tem que fazê-las entender, né, a responsabilidade delas e tudo o impacto que gera se as pessoas não colaborarem, né? Então a gente joga bilhões por ano, né? A gente fala que a gente está enterrando dinheiro, e porque depende de nós, né? Fazer com que esse dinheiro não seja enterrado, que a gente colaborando com a coleta seletiva permita que a economia circular aconteça, permita que esses materiais retornem para a cadeia produtiva, né? Então, a gente entender esse impacto das nossas ações para o nosso bem. Então, esse dinheiro que está sendo utilizado pelos municípios, que é lá sempre no orçamento das prefeituras, é sempre no top 5, pelo menos no top 5, se não top 3 de gastos municipais, com a gestão dos resíduos. E poderia ser diferente, a gente poderia economizar na gestão dos resíduos e colocar esse dinheiro para a saúde, para a educação, para outras coisas que são super importantes, todo mundo sabe, né? Mas a gente usa o dinheiro de forma errada. Então, essa é a parte ali até no começo, né, da sua pergunta, esse impacto que tem a gestão dos resíduos, a gente tem que começar a entender, né? Não é só colocar na frente de casa e esquecer que, infelizmente, a maior parte das pessoas é isso que faz, né? Coloca ali e não quer saber o que acontece depois, mas o que impacta tudo isso? Além da poluição ambiental, né, também esse retorno econômico que todos nós cidadãos né, gera para a gente também. Né? Eu acho que tem uma questão muito forte que a gente deveria começar a pensar, né, enquanto sociedade, no consumo, né? Então, uma preocupação no consumo, assim, como que isso vai vir embalado, né? O que eu vou fazer com essa sacolinha depois? Eu não tenho o que fazer, então eu não quero essa sacola, eu coloco esse produto dentro da minha bolsa, né? Eu não preciso dessa caixa, não precisa me entregar em caixa. Tem algumas lojas que já fazem isso, né? Com sapato, isso é bastante comum, né? Eles perguntam, quer levar na caixa ou não? Mas a consciência das pessoas de entender que é ela que vai ter que dar um fim para um destino correto, né? Para aquele material, e ela agir sobre isso.
E aí, falando na reciclagem, essa questão até de valores que você trouxe, a reciclagem é sim um grande aliado das metas ESG, né? Principalmente na questão de meio ambiente. Como é que as empresas têm usado isso para colocar em prática as suas estratégias? A gente vê lá, se abrir qualquer relatório de sustentabilidade de uma empresa, vai estar lá um parágrafo, uma página, ou várias páginas falando de resíduos. Então, é algo que não é ignorado, né? Tem que ser falado. Então, a empresa, né, geralmente utiliza o relatório de sustentabilidade para mostrar as práticas que ela tem em relação a esse setor, a esse item, né? Então, muitas vezes a empresa ainda carece de um próprio programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que é necessário, né, entender todo o fluxo de geração, cada resíduo que é gerado, quanto é gerado e para onde vai todos os materiais gerados naquela empresa, naquela indústria. Então, as empresas estão, até pelas metas ESG, pela necessidade de elaborar esses relatórios, começam a ter um olhar, né, aquelas que não tinham, começam a ter um olhar um pouco mais atento para a questão dos resíduos. Que, claro, tem tudo a ver com a economia, como a gente comentou anteriormente, né, nessa parte mais geral, né, da economia que gera no município, mas nas empresas, nas indústrias, obviamente, tem o mesmo, né, a mesma relevância, né? Então, onde gera resíduo, o resíduo muitas vezes é um desperdício que tem que ser olhado, né, para se reduzir o desperdício, se reduz a geração de resíduos, e esse resíduo que ainda é gerado tem que se pensar para onde ele vai, né? Então, ali as empresas começam a fazer o benchmark, né? Ver o que as outras empresas do setor também fazem. Então, muitas vezes esse resíduo ele tem valor, então ele pode gerar até receita para as empresas, então tem empresas colocando isso no relatório de sustentabilidade e, né, valorizando cada vez mais esse aspecto. E, bom, quando não tem mais nenhum valor, para onde que ele vai, né? Então, a gente vê muitas empresas aterro zero ou com metas de reciclagem, né, sempre a serem aumentadas, e isso é muito, muito positivo para toda a cadeia também, né? Então, muita coisa, a gente falou ali do cidadão, mas a indústria, a empresa também pode fomentar toda essa cadeia, a cadeia das cooperativas, a cadeia de outras empresas do setor, a cadeia da compostagem, né? Quando a gente fala dos resíduos orgânicos, que para algumas empresas é só aquele que é né, gerado no restaurante, mas empresas do setor alimentício geram quantidades gigantescas, né, de resíduos que podem ser compostados, e quando elas fomentam a compostagem, tem um impacto gigantesco no setor, e até quando a gente fala de emissão de gases de efeito estufa, que cada vez vem se falando mais também, então todo o setor de resíduos sólidos está totalmente conectado com a emissão de gases de efeito estufa, né? É um pouquinho mais fácil da gente entender quando a gente fala dos resíduos orgânicos, né? Então, esses materiais que a gente gera de alimentos, que quando são compostados, eles geram um gás carbônico, e quando vão para o aterro sanitário, eles vão gerar o metano, que é muitas vezes mais poluente, né? Então, muito pior para mudanças climáticas do que o gás carbônico. Então, cada vez mais as empresas também estão olhando isso, porque elas têm que relatar lá nos relatórios de sustentabilidade também os projetos de descarbonização, ou como elas vão agir para auxiliar, né, no atingimento das metas do Acordo de Paris. Então, as empresas estão mais envolvidas com isso, os países também. Então, o setor de resíduos sólidos todo está muito conectado e né, por sorte, essas metas, né, de emissão de gases de efeito estufa vão concatenando até a chegada até se falar dos resíduos, até se falar da gestão dos resíduos. Então, esse impacto também vai ser cada vez maior aí para as empresas quando pensam num todo, né, não só na reciclagem em si, mas depois também nos gases que elas geram, né, a contribuição que elas dão para as emissões de gases de efeito estufa. Sim, pois é o tipo de coisa que tá todo mundo olhando para isso, né? E a gente sabe os impactos. E aí eu tenho um dado bem interessante aqui da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que diz que no Brasil são gerados todos os anos cerca de 80 milhões de toneladas de resíduo. É isso mesmo, o dado deles é 80 milhões de toneladas de resíduo. Isso representa, em média, fazendo um cálculo ali, que cada pessoa gera mais ou menos 343 quilos de lixo por ano.
tá? Na média, né? A gente sabe que tem gente que gera mais e tem gente que gera muito menos. E ainda segundo a associação, apenas 4% desse resíduo todo é reciclado ou reaproveitado. E aí, quando a gente olha para esses números, né, que são números do ano passado, a gente fica pensando como é que está a situação dos aterros, né? Se a gente ainda não conseguiu aplicar a Política Nacional de Resíduos no todo, né, no que ela pede, como é que está a situação dos aterros? Tem alguns que já estão chegando ao fim da vida útil, a gente sabe que eles não vão ficar lá para sempre, a gente não vai jogar numa montanha e fazer aquele manejo, né, que está se acostumado a fazer em aterro, e ele vai ficar lá. Como é que está essa situação, Maria Carolina? Ainda é o problema também que tem que ser falado, né? Porque os aterros têm uma vida útil, obviamente, né? Então, aquele local que é destinado para receber, né? Para onde vão ser dispostos os resíduos sólidos, eles têm um certo tempo, né? Onde eles podem estar recebendo, essa montanha de lixo vai sempre aumentando, e cada vez a gente se depara com menos espaços perto da geração de resíduos, né? Dispostos a receber esses materiais. Então, cada vez tem que se ir mais longe. E cada vez o custo vai ser maior se não forem tomadas atitudes, né? Ali a gente pode falar aqui da hierarquia, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá essa geração de resíduos a gente deveria diminuir, né, para começar. E isso também é o conceito lixo zero, que a gente falou muito aqui da reciclagem, mas na verdade essa parte do consumo e tudo mais, então a gente tem que colocar na hierarquia como prioritário, né? A gente tentar diminuir a nossa geração de resíduos primeiro. Então, a gente teria que focar muito mais nisso e depois aumentar a reciclagem, aumentar a compostagem, né? Compostagem é uma forma de reciclagem, né? Reciclagem dos resíduos orgânicos para que a quantidade de resíduos que vão ser enviados, né, para aterros sanitários, lixões, enfim, seja muito menor. Porque a quantidade de lixo só aumenta, né? Também tem outros dados que, né, a produção de lixo aumenta mais do que a taxa de aumento da população. Então, é um problema que vai ser cada vez maior, né? E se a gente não atuar para que cada vez uma quantidade menor de resíduos vá para o aterro, ou seja, que a gente aumente a reciclagem, aumente a compostagem, né, vai ser cada vez mais difícil. Esses resíduos vão ter que ser dispostos cada vez mais próximos de onde está a população. Isso não é bom, né? Causa impactos ambientais e de saúde muito grandes, né? Então, quando a gente vê esses percentuais, né, de coleta seletiva, são muito baixos. No Brasil, é baixíssimo, né? 4%. Em Joinville é um pouco maior, mas a realidade do Brasil não sai muito disso. Assim, é quase sempre menos de 10% do total de resíduos gerados que vai para reciclagem. Mas quando a gente vê a quantidade de resíduos que a gente gera, o quanto é orgânico que poderia ir para a compostagem, a gente vê uma luz no fim do túnel, né, digamos, porque todo esse resíduo ele poderia estar sendo compostado de diversas formas, né, poderia ser incentivada a compostagem doméstica, a compostagem descentralizada, né, em associações, em bairros, a compostagem institucionalizada, né, pelos municípios. Enfim, a gente deveria desviar muito mais do aterro sanitário, né? Com a compostagem e com a reciclagem, com a coleta seletiva, tudo mais que a gente comentou aqui. E a gente pode se espelhar em outros países, em outros locais que fazem isso já há muito tempo, né? Então, na Europa, os índices de reciclagem são altíssimos, né? 50%, média, países que têm 60%, quase 70%. Claro que a gente sempre tem que olhar para esse dado, pensando também que lá muitas vezes a geração é maior. Então a gente tem que cuidar para não gerar mais resíduos. Eles reciclam mais, mas geram também mais resíduos, né? Esse dado que você trouxe de quase 1 quilo, né? 340 quilos por ano. Tem países que geram lá quase 500 quilos por ano, né? Por habitante. Então, a gente também tem que cuidar para não aumentar a nossa geração de resíduos e, vamos reciclar mais, mas gerando mais também não é essa a direção que a gente tem que ir, né? Então, a gente tem que reciclar mais, mas, ao mesmo tempo, também tentar gerar menos resíduos, né? Então, só a partir disso que a gente vai conseguir resolver ou minimizar um pouco o problema dos aterros sanitários, porque é isso, né? Cada vez senão a gente vai ter que estar cada vez mais distantes e aí impacta no que a gente falou antes, né? O custo cada vez maior. A gente vê a cidade de Florianópolis, que não tem um aterro dentro da ilha, seria difícil conseguir. Então, eles gastam milhões para justamente levar para fora da ilha todo o resíduo gerado lá, dentro da ilha, né? Então, é uma cidade que é legal a gente comentar, que é a primeira no Brasil que tem
uma política, né, um objetivo de se tornar lixo zero. Então, tem metas muito elevadas para cada vez aumentar a reciclagem, aumentar a compostagem, para justamente gerar economia para o município também, né, fora todos os benefícios ambientais e sociais. E só assim que a gente vai conseguir, né? Na Europa, praticamente, o aterro ele é pouquíssimo utilizado, né, mas isso é uma política que vem de muitos anos, então, pouquíssimo resíduo vai para o aterro, a maior parte, né, por sorte, volta para a cadeia produtiva, né, a compostada, mas tem os incineradores lá, que também não é uma solução que a gente imagina como positiva para o Brasil, né, ou para nenhum país. Tanto que lá também vários países estão diminuindo o uso dos incineradores para justamente atingir os parâmetros, né, atingir os limites lá do Acordo de Paris, né, para a gente ver essa conexão sempre com os gases de efeito estufa. Então, a Dinamarca é um país que está diminuindo o uso dos incineradores para conseguir respeitar o Acordo de Paris. Então, é interessante a gente, né, lembrar de tudo isso e lembrar também que não é uma solução que a gente quer para o Brasil também, porque os danos são ainda maiores, né, o nosso entendimento que são ainda maiores do que o aterro sanitário. Muito legal essa conversa, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Gabriela, e sim, estamos aí fazendo várias ações durante o ano, né, para levar o conceito lixo zero. No final de outubro, sempre tem a Semana Lixo Zero, não só em Joinville, então é importante falar aqui que é algo que acontece em mais de 300 cidades no Brasil, então quem está nos ouvindo que é de outra cidade, né, coloca lá, procura a Semana Lixo Zero na sua cidade ou perto, que vai ter ações super interessantes para a gente aumentar a nossa, né, conscientização a respeito do tema e contribuir, né, para um meio ambiente um pouco melhor. Bom, agora a gente vai fazer uma transição e falar com a Emília Tavares Nunes, da Associação Ecológica de Recicladores e Catadores de Joinville, a Acecrejo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Emília, conta pra gente como que surgiu a Acecrejo e como que ela funciona. Então, a Acecrejo, ela surgiu, né, a partir de poucas pessoas que trabalhavam, era aqui um terreno, pessoas que trabalhavam com reciclagem, e ela era até outro nome, que agora eu não me recordo, né, que é da época do primo, que é nosso presidente, depois eu vou estar falando um pouquinho. Então, tinha poucas pessoas que trabalhavam aqui, e ela acabou surgindo bem assim, só tinha o terreno nessa época, né, isso há 22 anos atrás, somente o terreno, e ela existia com poucas pessoas ali trabalhando com reciclagem, isso há 22 anos atrás. Então, faz muito tempo, né? E então, o primo, que ele é aposentado, que é o nosso presidente, que é o Severino, ele morava aqui perto, aposentado da Tupi, e ele via as pessoas, né, saindo daqui, né? A maioria das pessoas na época era pessoas que tinham algum vício da bebida, ou era dependente químico, né? Então eles tinham uma renda precária, né, naquela época, né, e ganhavam bem pouco. Então ele, de lá da casa dele, ele observava essa saída, esse movimento da casa dele, né? E daí surgiu através, assim, ela começou a surgir através do conhecimento dele, observando aquelas pessoas, o comportamento. Como ele já tinha uma boa caminhada de empresa, né? Já tinha trabalhado na área de liderança, veio da indústria, trabalhou 25 anos na Tupi, então ele começou a surgir a vontade e o interesse para poder se envolver com aquelas pessoas, né, conhecer um pouquinho do trabalho. Daí ele começou como vigilante, e aos pouquinhos, quando foi ver, ele foi conhecendo as pessoas, e com o tempo de experiência dele, ele foi aplicando todo o conhecimento e foi melhorando, né, e hoje ela tá essa grandeza que ela tá hoje, né. Legal. E quando você fala assim que começou com poucas pessoas, essas pessoas, elas eram pessoas que catavam os reciclados, era isso? Pessoas que recolhiam esses reciclados e levavam aí para separar no terreno. Então, ela não era uma associação. Isso, ainda ela não era uma associação, ela era um terreno vazio, né, que as pessoas acabaram
ocupando o espaço, né, essa quantidade menor de pessoas, e dali eles se juntavam, né, da rua, catadores da rua, e acabavam fazendo a triagem ali e vendendo para comprador, né? Só que naquela época era muito precário, eles tinham dívida desde material de construção, dívida de alimentação, que era a marmita naquela época, então a Segrejo ela não tinha nessa época aí que ainda não era essa igreja, né, mas ainda não tinha nome, não era bem vista, não tinha recurso, não tinha parceria. Então, assim, através do primo, né, e através da ajuda de parceria, foi levantando. Naquela época não tinha esteira elevada, era tudo no chão, tem até um videozinho que a gente tem do antes e depois. Então, eles faziam a triagem realmente no chão ali, né, não tinha esteira, então era bem precário, não tinha cobertura. Então, aos pouquinhos, o primo foi ali pagando uma dívida, pegando confiança de novo do pessoal ali, trazendo material, e foi trazendo todo o conhecimento de liderança que ele tinha, né, já essa formação toda, aplicando ali, e trazendo parceria para dentro dessa igreja, né, e daí hoje, graças a Deus, hoje tem uniforme, né, tem projetos, parceria, tem muitos parceiros que até hoje acompanham a igreja desde aquela época. Então, eles conseguem ter, né, ver esse conhecimento desde lá do começo, que era na época, a gente acaba chamando na época da lama, né, porque realmente só tinha lama, era um terreno muito precário, não tinha cobertura, trabalhavam na chuva. Então, graças a Deus, com a ajuda de parceria e conhecimento que o primo acabou aplicando aqui, né. Interessante, a associação ela surgiu então de uma necessidade das pessoas de Isso. trabalho, na verdade, né? Pessoas que talvez não tinham outras oportunidades de trabalho e acabaram trabalhando, né, com os reciclados e que foram se juntando e surgiu a associação. Que interessante, é um outro viés aí desse meio de reciclagem e de meio ambiente que a gente vê também acontecendo, principalmente, especialmente nas associações. E aí eu queria te perguntar também sobre reciclagem, né? Como que cada um de nós pode diminuir o impacto dos resíduos, a separação em casa? Muitas vezes conversando com as pessoas, eu vejo que há muita dúvida, né? Como que a gente faz essa separação em casa? Como é que a gente destina corretamente? Tem alguma coisa também que vocês falem sobre consumo? Porque o destinar a um material é um material que foi consumido, né? Então, como é que é esse consumo, né? Se a gente busca um consumo mais consciente, que orientação que a Segrejo traz, assim, para as pessoas? Hoje, a Segrejo, ela, além de dar palestra nas escolas, faculdades e abrir para os professores, né? E alunos que fazem até o seu TCC acabam aproveitando, né? Os associados para fazer esse trabalho. A gente também dá palestra de educação ambiental. Então, o que a gente orienta? Hoje, nós temos materiais reciclados que geram renda, né? Nós estamos hoje com 25 famílias. Então, assim, hoje falta muita educação ambiental. As pessoas, às vezes, têm dúvida, não sabem que o EPS, que é o isopor, ele é reciclado, né? Ele pode trazer renda para nós. Então, ele pode, né, os pais que trabalham aqui, as mães de família, elas acabam usando esse dinheiro, né, dessa renda, desse material reciclado, que às vezes as pessoas não fazem a coleta corretamente e não sabem que esses pais aqui, com a renda, eles pagam a faculdade, curso para os seus filhos, suas contas, né, e fazem muitas coisas, não sabem que pode abrir tanta porta de emprego para tantas pessoas. Então, assim, teria que, né, cada um pôr a mão na consciência, separar o seu resíduo, não misturar o óleo com papelão, né? Então, assim, tem gente que coloca numa garrafinha PET, que é o correto, fecha corretamente, né? E não deixar misturar com papelão. Tem gente que mistura roupa, resto de comida. Então, assim, hoje, para melhorar a renda dessas famílias, a gente tem um bazar beneficente, né? A gente também dá orientação em condomínios. Às vezes a gente tem aquela roupa que já não usa mais, né? Ou que comprou e que não gostou, alguma coisa nesse sentido. E a gente faz renda, né? A gente recebe doações, né? De condomínios, de pessoas, e a gente também faz essa renda extra. Então, todo o faturamento desse material, dessa logística reversa, a gente consegue reverter numa melhor renda para essas famílias, né?
Então, assim, hoje o leite, né, o pessoal também fala, eu devo lavar o meu material, caixinha de leite, margarina. A gente orienta que sim, porque assim, acaba evitando o mau cheiro, né, evita barata, evita rato, né. Os adolescentes vêm visitar, até brinco, né? Porque o primo também brincar, às vezes tem gente que tem nojo, né? Só que ele se surpreende com a organização da segredo, né? Só que assim, esse lixo misturado, quem faz somos nós, a sociedade, por falta de conhecimento, né? Então, assim, quando você se depara e vê a grandeza que é a segredo hoje, com projeto, com container, com cobertura, e você sabe que esse dinheiro, que foi todo feita essa construção, veio do material reciclado, é um impacto muito grande, né? Aquilo que a gente joga fora está gerando renda para tantas famílias, né? Então é muito importante e a gente sempre está aberto às escolas, a contatos, para poder levar um pouquinho do nosso conhecimento. Nós temos videozinho, né? E a gente fala um pouquinho, explica um pouquinho de cada material. Tem alguns materiais que não têm saída. A gente nunca pode dizer que o material que não é reciclado. Hoje ele tem um baixo valor agregado. Então, assim, tem materiais que a gente consegue venda de comprador e tem materiais que acabam indo para o aterro sanitário contaminando o meio ambiente, né? Então, assim, eu creio que logo perto, assim, vai ter uma lei que vai implementar para aquele produto que eu fabrico, que ele tenha um destino correto, né? Que ele tenha reaproveitamento. Então, é uma luta muito grande e a Segrejo, ela faz isso com a ajuda de projeto, com a ajuda de parcerias, e está crescendo cada vez mais, conscientizando as pessoas, né? E é muito legal você ver as pessoas tendo esse impacto, esse conhecimento através da educação ambiental, que é o que falta muito hoje, né? Legal. E aí, olhando para essa coleta seletiva, né? Desde então, tem 22 anos já de Secrejo, né? Desde que surgiu, vocês aí conseguem perceber uma evolução na maneira como as pessoas separam o resíduo? Tem muita coisa para evoluir? De maneira geral, como que chegam os materiais que são recolhidos? Como é que eles chegam aí para vocês? Tem muito a melhorar. Sempre tem, né? Quanto mais, melhor será, né? A gente gosta dessa frase porque a gente tem que melhorar. A educação tem que ser contínua, né? E, assim, hoje, os materiais que chegam aqui na Segrejo, ele chega através da coleta da ambiental, né? Da coleta seletiva. Então, tem uma programação, a gente, né, tem parceria lá com a Ambiental, eles fazem uma programação e a gente recebe 14 cargas semanais, né? Na quarta-feira são os dias do excedente, e a gente chega a produzir 90 toneladas mês, né, de material reciclado que é vendido, né? Então, assim, a gente faz o fechamento e toda a renda é distribuída para todas as famílias de forma igual, né? Quanto mais se produz, mais se ganha. Então, tem muito que melhorar, porque, assim, as famílias trabalham ali. Hoje a gente não compra mais material. No passado, a gente até comprava PET, quantidade de PET, comprava latinha, né? Hoje a gente só está comprando mesmo latinha e o caco, porque devido à baixa do material, né? Agora ele está começando a subir novamente no mercado. São por vários fatores, né? De comercial, de exportação. Então agora ele está subindo de novo. Tanto é que os catadores clandestinos tinham sumido, né, da rua e agora já estão voltando aos pouquinhos. Que material é esse, Emília, que você citou? O que melhora? Esse que os clandestinos, você disse? Uhum. Que estão... Perdão. O caco, né? Você falou foi caco? O papelão, isso, o caco é o vidro. É o vidro. Né, a gente Eu fala imaginei. É o vidro. E, assim, na esteira ele vem material misturado com resto de comida, já veio cachorro morto, já veio agulhas, né? Então, é muito perigoso para quem trabalha ali na ponta da esteira, né? O vidro, a gente também, nas palestras, a gente orienta para as pessoas. Tem muita criança que bota numa caixinha de leite e ainda escreve, né? Cuidado, vidro. Porque além de os associados sofrerem esse risco, né? De corte, de perfuração, o coletor também corre grande risco de se machucar, né? Então, a gente sempre orienta colocar dentro de uma caixinha de leite, uma caixinha de papelão e passar uma fita, né?
Então, tem que ter todo esse cuidado. Então, assim, o que poderia melhorar? O pessoal não misturar esse resto de comida, resto de óleo. E eu queria aqui, pontuar que o óleo, ele também tem comprador. Então, muita gente, às vezes, tem aquele resto de óleo, resto de comida, né? E saber que esse óleo, ele também faz renda para o pessoal que trabalha nessa área de reciclagem, porque tem comprador. Então, colocar numa PET, não no vidro de conserva, para não acabar contaminando o restante dos materiais, que nem o papelão, porque daí ele acaba indo para o aterro sanitário e contaminando o meio ambiente, né? Então, o ideal é colocar numa garrafinha PET. Então, seria isso, né? Na dúvida, não sei se esse material que eu tenho, ele é reciclado. Na dúvida, você coloca junto com o reciclado, porque aqui na associação a gente acaba separando, né, de forma corretamente. Tem muita gente que ainda tem dúvida, mas a gente não tem problema nenhum. O que não pode é você misturar o orgânico com o material reciclado. É verdade, Emília, tem toda a razão. Eu queria te agradecer muito pelo bate-papo, pela Secrejo estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade e convido as pessoas, né, a comunidade, a vir conhecer um pouquinho do nosso trabalho, está aberto, né? A gente conta aí com a ajuda de todos aí para a gente poder tornar um mundo melhor, um meio ambiente mais saudável e deixar aí para os nossos filhos e netos. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar mais esse episódio do Impacto Positivo Entrevista. Não deixe de nos seguir no YouTube, no Spotify. Vote no programa se você acha que ele merece e nos acompanhe também nas redes sociais para saber as novidades e os próximos programas. Até lá!